Eu quero começar esse vídeo contando uma história da minha filha, a Duda. A Duda, ela nada no competitivo do clube e hoje ela, dentro da categoria dela, é uma das melhores nadadoras do Brasil. Nossa, Debs, é isso mesmo? É isso mesmo, gente. Talvez um dia... Olha, eu não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, mas quem sabe, se você assistir isso aqui daqui a uns 5, 6 anos, eu estarei nas Olimpíadas vendo a Duda nadar. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para essa história, porque é uma história muito interessante e que fala sobre o medo do fracasso. A Duda foi competir em Belo Horizonte há mais ou menos um mês e ela tinha uma meta para fazer os 400 metros livre. Ela queria fazer o tempo de 5 minutos e 13 segundos e o tempo que ela tinha feito até então, o melhor tempo dela era 5 minutos e 27 segundos. E a gente fez todo um trabalho de visualização em casa, eu trabalho muito isso com ela, toda a parte do o medo de fracassar, o medo de se frustrar, tudo isso eu trabalho quando a gente fala das competições. Para você competir na natação, você tem uns tempos de balizamento. Então, como é que funciona? Existem séries das meninas que vão nadando e começa pela série mais fraca e termina na série mais forte. Então, as meninas que nadam melhor, elas nadam juntas na última série. Só que a Duda, ela não tinha tempo de balizamento para os 400 metros livre. Então, ela foi na primeira série nadando com duas meninas que a gente olhou o tempo e falou, ela vai fazer melhor que isso, porque as meninas tinham muito mais do que 5,27. A Duda entrou na piscina, ela sabia que ela estava numa série mais fraca e ela simplesmente entrou e deu o melhor dela. Quando ela levantou a cabeça e ela olhou o relógio e ela viu no relógio 5 minutos e 13 segundos, ela começou a chorar, porque ela nunca imaginou que ela fosse realmente fazer aquele tempo, que ela fosse diminuir 14 segundos do melhor tempo dela. Isso foi há um mês lá em Belo Horizonte. Há mais ou menos 2 semanas, a gente teve o campeonato regional aqui em São Paulo e ela falou pra mim, mamãe, eu quero diminuir mais ainda o meu tempo, então eu quero fazer 5 e 10. E, gente, à medida que no esporte a gente vai diminuindo o nosso tempo, vai ficando cada vez mais desafiador. Você diminuir 2 segundos, você diminuir 3 segundos. Então ela colocou uma meta, que era uma meta possível para ela, e ela falou, eu quero fazer 5 minutos e 10. Ela já tinha o tempo de balizamento. E o que aconteceu? No campeonato regional aqui em São Paulo, que foi lá no Centro Olímpico, eles juntaram 2 categorias. Então eles pegaram as meninas do Petis 1, que é a categoria da Duda, e as meninas do Petis 2, que são meninas 1 ano mais velha que a Duda. A amiga dela do clube, que tinha feito lá em Belo Horizonte 5 e 8, estava nadando na raia do lado dela. E claramente, gente, quando ela pulou na piscina, ela estava fazendo a prova da amiga. E eu até falei pro Fábio, pro meu marido, eu falei assim, ela não tá dando o melhor dela, porque ela tá achando que a Gabriela tá indo pra 5 e 8, ela quer o tempo de 5 e 10, então ela vai ficar ali junto com a Gabi e na cabeça dela, eu acho que ela tá pensando que ela vai fazer 5 e 8. Só que a Gabriela tava nadando muito mais devagar do que ela tinha nadado em Belo Horizonte. E a Duda foi nadando e foi fazendo a respiração, olhando pra amiga, e quando ela terminou, que ela olhou pro relógio, as duas chegaram quase juntas, elas fizeram em 5 e 20. E aí ela saiu da piscina e ela veio falar pra mim, mamãe, eu não entendi o que aconteceu. Aí eu falei, Duda, eu entendi. Eu falei, você pulou na piscina e você tava com medo de fracassar. Você tava com medo de não dar conta de fazer o tempo que você queria fazer, que eram 5 minutos e 10 segundos. Então você foi lá, olhou pra Gabi, que tinha feito 5 minutos e 8, e achou que se você acompanhasse ela, você ainda ia fazer melhor do que o que você tinha colocado na sua meta. Aqui, gente, a gente mistura 2 coisas. 1, o medo de fracassar. E 2, a comparação. Na hora que ela olhou para a amiga, o que ela fez? Ela não olhou para a prova dela. E por que ela não olhou para a prova dela? Porque ela estava com medo de não dar conta de fazer aquela meta que ela se propôs. Quantas e quantas vezes, trazendo para sua vida, você não fez isso? Quantas e quantas vezes você deixou, por exemplo, de ganhar uma promoção no seu trabalho, de receber um elogio, porque você não deu o seu melhor ou você não colocou tudo aquilo que você realmente tinha para jogo porque você tinha medo de fracassar? Quantas vezes, por exemplo, você não teve um relacionamento com uma pessoa porque você não quis ligar para a pessoa? Ah, imagina, eu não vou ligar, essa pessoa vai me dar o fora, eu vou fracassar nessa relação. Quantas e quantas vezes você deixou de investir no seu casamento? Às vezes, muitas vezes o casamento tá ali, tá morno, tá naquela rotina, mas você não investe porque você tem medo de fracassar. Quantas e quantas vezes você deixou o seu processo de emagrecimento de lado porque você teve medo de fracassar mais uma vez?
Gente, eu tenho várias e várias clientes que passam por esse processo, principalmente de emagrecimento. Pessoas que fizeram dietas a vida inteira. E que quando elas chegam, por exemplo, para mim, pra gente poder trabalhar toda a parte emocional, elas dizem o seguinte: Debs, eu não aguento mais tentar emagrecer. Porque eu emagreço e volto, eu emagreço e volto. E agora quando eu tô ali fazendo o meu processo de emagrecimento, eu tenho tanto medo de fracassar que eu me saboto. E aí eu me saboto justamente para justificar antecipadamente um fracasso. E aí você vai me perguntar: ô Debs, mas tá bom, como é que eu faço para lidar com esse medo do fracasso? E eu vou te dar uma resposta que todo mundo aqui, que tá aqui nessa sala, ficou dando risada antes de eu começar o vídeo. Eu falei assim: como é que você lida com o fracasso? Lidando. Não tem outra resposta. Como é que você lida com o fracasso? Olhando para esse fracasso como uma oportunidade de você crescer. Isso é o lidando. É você lidar com o desconforto de ter fracassado. É você descansar nesse desconforto de ter fracassado. E você olhar para aquele erro e pensar assim: tá bom, eu fracassei aqui. Isso aqui é uma referência para que eu não repita da próxima vez. Sabe quando a Duda vai fazer a prova da amiga de novo? Nunca mais. Ela nunca mais vai fazer isso, porque o bicho pegou para ela na hora que ela viu que ela aumentou 7 segundos um tempo que ela poderia ter diminuído 10. Então, o que eu quero deixar para você de reflexão é o seguinte: como é que você pode olhar para os seus fracassos de forma que eles sejam uma oportunidade para você crescer? De forma que eles não sejam uma porta que fecha na sua cara, mas sim uma porta que está se abrindo para um novo. E a pergunta que fica é: o que você faria se você soubesse que você não fosse fracassar?